Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Donald Trump e a América Latina. Esse é o tema do vídeo de hoje. É um vídeo um tanto diferente porque ele destoa da nossa linha de debate teórico-conceitual sobre a América Latina. Mas eu acho importante fazer essa análise conjuntural porque ela reforça essa discussão teórica e mostra a importância de defender essa ideia de nossa América, de uma América Latina. Para quem não sabe, no último dia 10 de junho, o Trump fez algumas afirmações bastante polêmicas a respeito da Venezuela. Só que essas afirmações elas não vão dizer respeito só à Venezuela, elas dizem respeito a todos nós e a nosso papel como área de reserva estratégica de acumulação e de controle dos Estados Unidos. Eu vou passar o vídeo, a gente assiste assim que passar, eu comento alguns aspectos sobre ele. Remember, during the campaign, I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids, big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. And these people are talking about not doing oil. We have liquid gold, the best, most beautiful stuff you can get. Liquid gold, better than gold, right under our feet. We have more than Saudi Arabia. We have more than... Em primeiro lugar, esse comportamento, essas afirmações do Donald Trump, elas não deveriam assustar muito. Elas são muito conhecidas e elas não se diferenciam das práticas e da forma de agir politicamente, de pensar socialmente e historicamente sobre nós. Todos os presidentes dos Estados Unidos, até hoje, sempre guardaram um desdém e um racismo, um menosprezo muito grande pela nossa América Latina. A começar pelo fato que eles se consideram como anglo-saxões, como uma espécie de continuidade do mundo britânico, do mundo anglo-saxão europeu, aqui na nossa América, como se a história que viesse do Oriente, aqui nesse sistema Ocidente, chegasse ao seu ápice com os próprios Estados Unidos. Então, sempre nos viram como uma espécie natural de área de reserva. E isso se mostrou com muita clareza na fala do Donald Trump. E mais interessante, em segundo lugar, mostra como que há uma ação deliberada por parte dos Estados Unidos em sabotar, em inviabilizar os países da nossa região e, mais particularmente, a própria Venezuela. Para quem ficar até o final do vídeo aqui, eu vou indicar alguns livros que ajudam a entender um pouco essa questão. O que eu quero dizer com isso? Que existe aí na fala do Trump, se analisada diretamente, duas perspectivas. A ação indireta e a ação direta para desestabilizar um governo. No caso, o Estado e a sociedade venezuelana. As ações indiretas, elas vão se dar através daquelas lideranças políticas da oposição. Então, uma figura como Henrique Capriles, que foi candidato, que foi governador do estado de Miranda, se eu não me engano, entre 2009 e 2013, e que é uma figura muito controversa, porque quando houve o golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez, lá em 2002, ele ajudou a sabotar e cortar a energia elétrica da Embaixada de Cuba, lá na região de Baruta, ali dentro de Caracas. Então não é uma figura tão santa assim, e teve uma série de acusações por conta de corrupção contra ele, mas figuras ainda piores do que o Capriles são aquelas como o Leopoldo Lopes, que fez o seu plano La Salida e que convocou a população aí para as ruas e agiu com a maior violência possível, e essa foi a razão da prisão dele. E outra figura bem patética, que lembra muito, todos dois, lembram muito a nossa extrema-direita parlamentar aqui, congressistas, senadores, deputados e senadores, aquele núcleozinho ali da extrema-direita, que é o Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da República Bolivariana da Venezuela, que inclusive foi recebido lá em 2020, em fevereiro de 2020, pelo Donald Trump no Capitólio e foi aplaudido de pé, o que é pior ainda, e foi mais uma vez reconhecido como o autoproclamado presidente
e, como se diz, mais 50 países reconheceram esse absurdo, inclusive o Brasil. O nosso ex-presidente, que saudava a bandeira dos Estados Unidos, ele também fez parte desse conluio. Então, se cria esse tipo de agente títere, um fantochezinho, que vai, na verdade, ser uma correia de transmissão de interesses estrangeiros. A teoria da dependência ela serve para explicar como é que os interesses internos se associam com os interesses externos em detrimento do próprio povo. Então, o Guaidó, Leopoldo Lopes, até mesmo o Capriles não tem nenhum maior problema que a população passe fome, tenha qualquer dificuldade. Essa é a ação indireta dos Estados Unidos, porque esses atores foram treinados nos próprios Estados Unidos. O Leopoldo Lopes é sabido da participação dele, das idas dele lá, para aprender essas táticas de neogolpismo. A ação direta, ela se dá a partir dos embargos petroleiros que foram, as empresas petroleiras e as direções das estatais venezuelanas que foram dadas, impostas pelos Estados Unidos desde 2011, como eu mencionei. E foram várias, elas eram quase que diárias, semanais, e isso criava uma série de constrangimentos. Além dessa, outra ação direta é o confisco de reservas de ouro e de reservas em dólares da Venezuela, inclusive de uma refinaria da venezuelana que estava nos Estados Unidos, e que isso acaba criando uma situação muito perversa de falta de divisa e capital para o país poder continuar honrando os seus deveres, as suas dívidas. Então isso sufoca, isso vai constrangendo o país até que ele não tenha condições de agir mais. E a gente não pode tirar a União Europeia dessa ação golpista, porque ela também acudiu muito e amparou muito Juan Guaidó e Leopoldo Lopes em nome de direitos humanos, como também foi muito participante, muito participativa no bloqueio de bens e recursos venezuelanos. Outra ação também mostra essa instabilidade direta, essa ação direta dos Estados Unidos, foi o risco país venezuelano, que é o maior do mundo. Não sei se até o momento está assim, mas até pouco tempo atrás tinha o maior risco país do mundo, ou seja, a dificuldade de conseguir pegar empréstimos mundialmente. E eu acho que é um cavalo que passa selado e que nós deveríamos saber montá-lo e com isso fazer a nossa história. Porque não se trata simplesmente de odiar os estadunidenses, o povo dos Estados Unidos. A gente não precisa ter ódio deles. Mas é começar a entender que nessa relação ela sempre vai ser em nosso detrimento. Então gostar mais de nós mesmos, admirar os nossos vizinhos, conhecer o que acontece nesses países, saber quem são os personagens, quais são as questões, o que é possível haver de integração, de unidade com esses povos. Então a Venezuela não é um problema. Quanto mais estável os nossos vizinhos são, melhor para o próprio Brasil. Pouca gente sabe, mas o Brasil até então, até certo momento, eu diria aí por volta de 2015, o Brasil tinha uma balança comercial muito favorável com a Venezuela. Então, do ponto de vista capitalista, o Brasil sempre ganhou na ação com a Venezuela. Então, essa nossa grande burguesia, ela tem um certo pânico do exemplo no sentido de uma politização, mas, por outro lado, quando enche o bolso de dinheiro, ela não tem o menor problema quanto a isso. Então, essa ação do Trump mostra pra gente que não importa se o povo venezuelano ou latino-americano está faminto, está passando uma série de dificuldades por conta de um embargo, de ações de sabotagem e de desestabilização e de destruição das suas instituições, contanto que a fonte de petróleo, a fonte de recursos naturais chega até lá. Ele fala algo que está no livro do Thomas Skidmore, ele menciona que numa introdução sobre a história da América Latina, que nós somos vistos muitas vezes como um vagabundo sentado sobre uma mina de ouro, ou seja, como se nós não soubéssemos o que fazer com os nossos recursos naturais. Então, outra vez, a estrutura da dependência ela é aprofundada e essa fala dele é um exemplo. Então, cabe às nossas lideranças políticas o talento de aproveitar essa situação politicamente, que divulgar o máximo possível essa fala, fazer uma análise crítica sobre ela, porque aí está o mote para demonstrar que nem sempre se associar aos Estados Unidos é a melhor coisa que a gente faz. Tivemos um governo que simplesmente bateu continência por 4 anos aos Estados Unidos, nós não ganhamos absolutamente nada. E mesmo quando se vai lá, de uma forma amistosa, como o presidente Lula vai, não tão abertamente crítica e contrária, também a gente não ganha muita coisa. Então é começar a revisar. E não é se associar a outra pessoa, a outro grupo de países,
subordinadamente, mas é reforçar a nossa ideia de uma pátria grande. É o momento de fazer da Unasul uma questão de verdade. É o momento de fazer o Mercosul uma unidade de verdade. A CELAC também, não só acordos econômicos e alguns acordos políticos, mas criar um banco soberano, né, aqui da nossa América do Sul ou da América Latina, para que a gente possa viabilizar projetos maiores de construção, que era a ideia, né, do Banco do Sul, criar uma rede, né, de pequenos e médios agricultores para poder fomentar a agricultura familiar de fato, né, e fazer reforma agrária, ou seja, articular a questão externa com a questão interna, enfrentar, né, coerentemente, né, esse processo, enfrentar o latifúndio. Ninguém conta isso, mas o agronegócio ele é altamente dependente de insumo estrangeiro e também da cadeia de transporte internacional. Tudo é dependente. A única coisa que eles têm, que de fato é daqui, é a terra. O resto todo é capital estrangeiro, numa clara forma de associação entre o interno e o externo, mas sempre no benefício de uma minoria. Então cabe o talento dos nossos, né, grandes quadros políticos de aproveitar esse momento. E como eu falei, para não alongar muito o vídeo aqui, eu vou indicar aqui um livro do Atílio Boron, a América Latina na Geopolítica Estadunidense, né, na verdade, na Geopolítica do Imperialismo. Esse livro aqui é de 2012, eu vou colocar o PDF dele porque ele está liberado. Outro livro que eu gostei, né, que é do Joseph Tuchin, América Latina versus Estados Unidos, eu também gostei bastante dele. Tem algumas coisas, é um gringo escrevendo, né, mas é bem interessante. Às vezes ele coloca como se Simão Bolívar fosse um ditador, não é bem assim. O Lars Schultz, né, o Lars Schultz, Estados Unidos, Poder e Submissão, é um livro escrito para estadunidenses, né, a relação difícil que eles têm conosco, né, como que eles obliteram, eles, né, destroem e inviabilizam o nosso país. E por último, um clássico que infelizmente não está traduzido ao português, né, tem grandes editores aqui no Brasil que se colocam como de esquerda. Eu acho que é importante que traduza esse texto o quanto antes, né, que é Madre América, do Luiz Soares Salazar, que começa lá de 1890 e vai até mais ou menos 2006, 2007, mostrando como é que foi essa relação traumática com o nosso vizinho do norte, né? E também eu leio o José Martí, leio o próprio Lenin, e eu acho que é o momento de resgatar a nossa identidade, né, a nossa soberania, e saber que o imperialismo está em todo lugar. Como diria o próprio Atílio Boron, ele é como o ar, ele está tão disseminado e tão espalhado que você já não enxerga mais ele, porque ele se torna quase que natural. E é preciso desnaturalizar essa presença aqui. No mais é isso. Um abraço e até o próximo.